Yeah. Um abraço. Deixa eu falar uma coisa agora que eu acho que é bem procedente, né? Claro que eu respeito toda a pergunta. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer análise do jogo? Será que não tem os analistas do jogo que falam para vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso e aquilo para ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce, para minhas respostas. Não, você viu o jogo, a interpretação é de vocês. Eu sei o que eu fiz no jogo. O que eu fiz as coisas, né? Agora, a estratégia foi criada e vocês analisam, ó, ele errou, acertou, é isso ou aquilo, cara. Senão toda vez que chegar aqui, o Lúcia falou isso, o Lúcia falou o que falou com o Atos que não sou. Cara, vocês estão aí no jogo. Para vocês poderem prestar atenção nisso aí. Toda pergunta procede, mas eu gosto de chegar numa coletiva e não ter a passada, a outra passada, a outra passada. O que aconteceu no jogo? Cara, tem uma porção de formadores de opinião, comentarista, uma série de coisas que vocês estão vendo no jogo. Então, acho que é um pouquinho... Não é importante para você, mas eu acho o seguinte, mais importante que para você é vocês terem uma análise do jogo que vocês viram. Não tem que chegar, não tem que vou bater boca contigo, não. A minha resposta, tu perguntou, eu estou respondendo. Tá bom? Então é o seguinte, eu acho o seguinte, que a análise do jogo está aí para vocês analisarem, criticar, elogiar, fazer aquilo que vocês acham que tem que fazer, cara. O jogo está aí. Agora, o Adson, o que eu falei pro Adson, o que eu falei pro Botano, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Cara, é muito mamão com açúcar também, né? Isso é o teu pensamento, já te respondi. Aí eu te respeito, você também me respeita, tá bom? Beleza? Obrigado. Ô, Lúcia. Olha, porque daí pega o seguinte, olha só, estou discutindo contigo aqui, aí pegam lá no programa ao vivo lá, pegam lá não sei o quê, pô, o Lúcia estava nervoso, porque discutiu, aí pega o seguinte, dita o negóciozinho, vai lá, pô, o Lúcia brigou. Não, eu estou falando meu pensamento, não estou brigando contigo nem nada, estou respeitando. Porque não, cara, no dia eu falei aqui, acho que foi até com ele, né, estava do teu lado aí, né? Você mesmo, estava do teu lado, aí o cara saiu lá, pô, o Lúcia ganhou o jogo, tá nervoso, parece que brigou com todo mundo, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que era você mesmo que estava ali. Ó, viu como é que eu sei? É só que vocês trocaram de lado agora, tá? Não tá mais lá não, não estão mais juntinhos não, dupla não. Lúcia, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Falando então do Renato Augusto, que eu lembro quando você chegou no Corinthians, você disse que a Renato dependência era boa. Só que o time parece um antes e depois do Renato. Desde que ele voltou da lesão, o Corinthians não perdeu. E hoje, dentro de campo, 2 gols dele, ficou isso muito evidente. Você pediu até, você falando até da nossa análise. Na minha visão, até o Corinthians parecia não ter meio de campo sem o Renato Augusto. Quando ele chega, ele muda toda a história. Você ainda acredita que a Renato dependência é boa para o time hoje? É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma porção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? Algumas vezes, né? Que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram para cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode estar de bengalinha, que você deixa ele no jogo, e de repente decide o jogo para você. Isso é um aprendizado que você carrega pro resto da vida, né? Então, o Renato ficou, deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo. Aí, quando 5 minutos para terminar, ele ou o Roger, os dois estavam mortos. Eu falei, pô, o Renato falou, ó, me tira porque eu tô mais morto que ele. Entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse o tamanho desta vitória, a importância que tem para decidir o jogo fora de casa, lembrando que o Corinthians até aqui tinha decidido sempre jogando na Neoquímica Arena, mas hoje faz um resultado importante. Não, nós fomos decidir lá contra o Universitário com vantagem daqui, né? Lá no Peru, com um clima hostil, brabo pra caramba, molecada, e nós conseguimos o resultado. Nós já decidimos em casa, decidimos fora de casa. Então, tem que estar preparado. É assim, o jogo de 180 minutos. É a primeira etapa de um jogo e nós vamos para a segunda etapa agora, levamos a vantagem, mas não acabou. Agora, o que eu queria falar, assim, em cima né, da Renato, dependência anterior do Pedro, né? São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Isso é que eles têm que valorizar, porque esses jogadores... Não é questão da molecada ou dos mais experientes. Eu tenho um elenco à minha disposição. Eu tive que dividir o grupo aqui, dividir o grupo ali, para a gente poder seguir nas competições. E não foi, a coisa foi dando certo. E jogadores que tinham saído lá atrás, como o Mike, voltaram, outros voltaram. Nós dividimos o elenco conquistou fora. Nós temos o elenco à disposição. Então, eles têm que valorizar essa vitória. Não é subestimar o São Paulo, muito pelo contrário, é degustar
saborear uma vitória que é muito difícil, contra uma equipe muito bem treinada pelo Dorival, jogadores, bons jogadores, as discussões dentro do campo de jogo fazem parte do jogo de futebol, né? Eu tentei entrar lá porque nós não podemos ser muito prejudicados por uma atuação da torcida, como já vai ter contra o Vasco da Gama agora. Acho que essa coisa tem que parar com essa coisa, né? Isso não pertence ao futebol, cara. Provocações, isso não pertence a nada, só todas as vezes que você... Olha só, as equipes que estão sofrendo, Vasco da Gama, Santos, nós vamos jogar sábado sem torcida, elas passam problema e de repente ela vai numa ladeira abaixo, cara. Porque a torcida é fundamental, como teve hoje aqui do nosso lado, incentivando a gente o tempo todinho. Então é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, o torcedor tem que ter muito cuidado, que hoje o tribunal não está dando moleza com respeito a isso aí. Qualquer coisa eles estão lá punindo, e depois jogar com campo vazio é complicado, né, sem torcida, né? Então acho que os jogadores têm que valorizar essa conquista, essa vitória. Vamos levar uma vantagem, mas não terminou. Essa vitória só pertence a eles, ao elenco do Corinthians, independente de jovem ou mais experiente, né? É o elenco nosso. Oi, Luxemburgo, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Eu gostaria de saber até que momento você trabalhou com a possibilidade de ter o Rojas. A gente viu que ele teve junto com a delegação. À tarde você já sabia que não iria contar com ele? Até quando você teve essa dúvida? E o porquê da formação com uma linha de 4 hoje? Em alguns momentos você usou 3 zagueiros, né, nessa temporada. Dessa vez você optou por apenas 2 zagueiros. Por que dessa decisão? Vai cair naquilo lá de novo, mais uma vez, G3, G4, G não sei o quê, vai cair de novo mais uma vez na análise, né? Cara, não é a primeira vez que eu jogo com uma linha de 4, não é a primeira vez que eu já joguei com uma linha de 3, não é a primeira vez que eu jogo com losango, não é a primeira vez que eu já joguei com 2 lados de campo, com 4-3-3. Então, tudo que nós temos feito aqui, ela tem acontecido, né? E com respeito ao Rojas, tudo faz parte de um processo, né? Por que eu vou dar vantagem ao adversário de saber aquilo que eu vou fazer antecipadamente? Por que eu vou ter que falar? Ele está na concentração. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não é a primeira vez que eu faço isso, de poder levar o cara para a concentração e tá lá. O treinador do lado dava, caramba, se o Rojas vai jogar ou não vai jogar? Se eu estivesse aqui, falaria mesmo que o fulano vai jogar ou não vai jogar? Então não tem por que decidir essa coisa antecipada. Luxemburgo, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Maicon, né, um jogador que vinha sendo muito criticado, sempre foi sua aposta, e hoje saiu aplaudido pelos torcedores, praticamente estádio todo em pé aplaudindo o camisa 7 corintiano. Queria que você fizesse uma análise, novamente, sobre o jogador e também uma segunda, se possível, uma análise sobre o Lucas Veríssimo, né, jogador que praticamente já está acertado com o Corinthians, o como pode ajudar esse seu sistema defensivo. Dá um abraço pro craque Neto, né? É craque mesmo, né? Já falei uma porção de vezes, né? Era craque mesmo. Quando eu cheguei ao Corinthians, eu praticamente aposentei ele. Aí ele virou craque da comunicação, né? Assim, cara, o Lucas Veríssimo, né, ainda não está totalmente concretizado, deixa a diretoria decidir, que ela fazer o que tem que fazer, né? Mas eu sempre falei para vocês que o problema nosso, né, recaía muito em cima da zaga, né? Toda hora em cima da zaga, né? E eu falava que era um problema de equipe, né? Que ela começa lá na frente, né? Onde é que é a origem do gol, como é que termina. E hoje a nossa zaga fez um grande jogo com o Gil e o Murilo. No jogo passado também fez outro grande jogo, o Gil também jogou muito bem. Nós temos bons zagueiros e a contratação de jogador é um jogador de alto nível, tá? Juntando com a gente aí, se chegando, né? Que já foi uma coisa conversada internamente. É um jogador de altíssimo nível, como que nós já temos aqui. O Bruno, o Murilo, o Caetano, o Gil, né? Só soma, isso é muito importante, somar, né? Faz parte.